Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Centro-Oeste. A dinamização da economia. O avanço da ocupação territorial. Vimos no assunto anterior que até meados do século XX o povoamento da região Centro-Oeste era escasso, a economia era frágil e havia obstáculos que dificultavam o desenvolvimento, entre eles a escassez de energia elétrica, a falta de estradas e desconhecimento técnico quanto à melhor forma de utilização dos solos do Cerrado para a agricultura. A partir dos anos de 1940 e 1950, esse cenário começou a ser alterado. Diversas iniciativas foram tomadas para dinamizar a economia e a integração da região Centro-Oeste às demais regiões do Brasil. A Expedição Roncador-Xingu, os Irmãos Vilas Boas. No início dos anos de 1940, o governo do presidente Getúlio Vargas lançou o projeto Marcha para o Oeste, com o objetivo de promover o povoamento do Centro-Oeste. Entre outras iniciativas governamentais, foi organizada a Expedição Roncador-Xingu em 1943, no Mato Grosso, que fez um amplo trabalho de reconhecimento e mapeamento de territórios até então desconhecidos, sob o comando dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Por meio da abertura de estradas e da construção de campos de pouso de emergência, calcula-se que essa expedição deu origem a cerca de 40 municípios e 4 bases aéreas. Graças ao empenho dos irmãos Vilas Boas, foi criado em 1961 pelo governo federal o Parque Nacional do Xingu, reserva indígena no alto do rio Xingu, no estado do Mato Grosso, que abriga indígenas de diversas aldeias e tem como objetivo preservar os seus territórios e valores culturais. Implantação de áreas de colonização. Para estimular o desenvolvimento econômico de Goiás e Mato Grosso, por meio do aproveitamento e da exploração dos recursos naturais, o governo federal criou na década de 1940 duas áreas de colonização. A colônia de Dourados, situado cerca de 220 quilômetros ao sul de Campo Grande, e a colônia de Goiás, no município de Ceres, aproximadamente 150 quilômetros ao norte de Goiânia. Diante do sucesso dessa iniciativa, foram implantadas fazendas naqueles estados por um número crescente de pessoas originárias, sobretudo de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná. A partir de 1970, no estado do Mato Grosso, foram implantados outros projetos de colonização pelos governos federal e estadual e por empresas particulares que assentaram milhares de famílias procedentes de diversas regiões do Brasil, em vários municípios. Muitos desses projetos de colonização ocuparam terras indígenas, provocando conflitos de territorialidade. Nesse processo, indígenas foram desterritorializados, expulsos para outras áreas, marginalizados, aculturados ou ainda integrados às comunidades locais como mão de obra nas fazendas de gado, na produção agrícola ou nos garimpos. Migrações e a expansão da fronteira agropecuária. Desde antes dos anos de 1940, existiam fazendas de gado no oeste paulista. Durante a expansão da pecuária, muitos fazendeiros ultrapassaram o rio Paraná e entraram no Mato Grosso. Na época, não existia o estado do Mato Grosso do Sul, que só foi criado em 1977 pelo desmembramento do Mato Grosso. Enquanto outros partiram em direção à porção sul do estado de Goiás, onde implantaram fazendas de gado no Cerrado. Ou seja, do oeste paulista foram avançando pelo sul do Mato Grosso e o sul de Goiás. O maior fluxo migratório interno para o Centro-Oeste ocorreu a partir da década de 1960. Tal fluxo não era só formado por paulistas, mas sobretudo por gaúchos, catarinenses e paranaenses, apoiados em estudos da Embrapa, que é uma empresa pública fundada em 1975, com o objetivo de produzir tecnologia de apoio agropecuário brasileira, e no uso da calagem do solo. Os migrantes transformaram muitos espaços do Centro-Oeste em áreas de agricultura e pecuária modernas. As migrações e a expansão da fronteira agropecuária transformaram substancialmente a economia regional. Essa expansão, apoiada na construção de rodovias, possibilitou a fundação de cidades e dinamizou a economia. É o caso do município de Sorriso, localizado na direção norte do Mato Grosso, à beira da rodovia Cuiabá-Santarém. As primeiras levas de imigrantes aí chegaram ao final da década de 1970. Em 2015, Sorriso foi o município brasileiro líder na produção de soja e milho.
A construção de Brasília, novo impulso para o Centro-Oeste. A construção de Brasília foi um marco para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Desde o início do governo do presidente Juscelino Kubitschek, 1956-1961, até a inauguração de Brasília, no ano de 1960, milhares de brasileiros, principalmente do Nordeste, mudaram-se para Goiás para trabalhar nas obras da nova capital. A transferência da sede do governo também deslocou para lá milhares de funcionários públicos federais, até então instalados na cidade do Rio de Janeiro. Além dos migrantes do Nordeste e do Rio de Janeiro, pessoas de todo o Brasil foram atraídas para o novo Distrito Federal e suas imediações e contribuíram para produzir novos espaços geográficos. Infraestrutura e integração regional. Desde a década de 1960, diversas medidas foram adotadas para estimular a integração das vastas áreas do Centro-Oeste às demais regiões do país, com destaque para os investimentos em infraestrutura que permitiram um notável desenvolvimento econômico nos últimos 50 anos. A construção de rodovias e a integração regional. Como vimos anteriormente, os governos militares após 1964 priorizaram a construção de rodovias em Goiás, no Mato Grosso e na Amazônia, com o intuito de dar continuidade ao projeto de integração dos espaços regionais iniciados pelo presidente JK, que durante seu governo construiu a rodovia Belém-Brasília. Assim, deu-se prosseguimento à construção das chamadas rodovias da integração nacional, Brasília-Acre, Cuiabá-Santarém, Transpantaneira, ligando Corumbá a Cuiabá, Campo Grande-Três Lagoas, Cuiabá-Vitória e outras. As rodovias abriram novas possibilidades para o desenvolvimento econômico da região. As eclusas e as hidrovias. Com os modernos recursos de engenharia, é possível tornar um rio de planalto navegável por meio da construção de eclusas, como as que existem no Rio Paraná e em outros rios da sua bacia, como o Tietê. Para garantir o aproveitamento hidroviário dos rios dessa bacia, foram construídas eclusas junto às barragens das usinas Barra Bonita, Jupiá, Três Irmãos e outras. Atualmente, um trecho grande da bacia do Paraná é navegável. Veja na figura abaixo ou ao lado como funciona uma eclusa. Graças às hidrovias, empresas agroindustriais, fazendeiros, sitiantes, comerciantes e a população em geral da área ao longo dos rios estão sendo beneficiados. O menor custo do transporte permite que o produto chegue ao seu destino com preço mais baixo. Para se ter uma ideia, um comboio formado por 4 chatas e um empurrador corresponde à capacidade de transporte de 240 caminhões com carreta. Chata é um tipo de embarcação de estrutura resistente, de fundo chato, em geral sem motor próprio, destinada ao transporte de carga pesada. É semelhante às balsas que nós conhecemos na região norte. E o empurrador é uma embarcação que empurra as chatas, diferentemente das balsas que geralmente têm propulsão própria, têm o seu próprio motor. A Ferronorte avança para o interior. A Ferronorte é uma ferrovia em construção, projetada para interligar, numa primeira etapa, a cidade de Cuiabá à rede ferroviária do estado de São Paulo e a hidrovia Tietê-Paraná. Concretizando-se tal iniciativa, Cuiabá estará conectada ao Porto de Santos, o que permitirá o escoamento da produção de uma vasta área com um custo mais baixo que o do transporte rodoviário. Gasoduto Bolívia-Brasil. Um acordo comercial possibilitou o fornecimento de gás natural da Bolívia para o Brasil por meio de um gasoduto que começa na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e passa por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, passa por Campinas e São Paulo, a capital de São Paulo, que é São Paulo, e outras localidades do Brasil, até chegar na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O gasoduto estimulou no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul a instalação de novos polos industriais, por ser o gás uma fonte de energia que complementa ou até mesmo substitui a energia elétrica nas indústrias, além de poder ser utilizado como combustível substituto ao óleo diesel, à gasolina e ao álcool. Região Centro-Oeste, a organização atual do espaço geográfico. Da mesma forma que as demais regiões até aqui estudadas, os espaços geográficos da região Centro-Oeste encontram-se em maior ou menor intensidade, articulados ou integrados aos demais espaços geográficos nacionais e mundiais. Veja na figura ao lado como ocorre o uso do território dessa região, considerando o grau de modernização dos espaços agrícolas
e a hierarquia urbana. É importante destacar que Brasília é a metrópole nacional da região e que Goiânia, que é a capital de Goiás, Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, e Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, são as metrópoles que têm destaque na região. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!